Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Girotocast. Hoje estou eu aqui com a minha cara metade. Pessoal, ela quer vir, não adianta. Eu até falo que eu vou gravar, eu até falo, meu amor, hoje não precisa, fica em casa. Ela fala, não, eu vou com você, eu vou sentar naquela cadeira. Então tá aqui hoje, a gente tá juntos aqui para fazer um Girotocast. Olá, pessoal. Essa história não é verdade. Imagina, a gente não consegue ficar inseparável, né? Não adianta a gente tentar relutar contra isso, não consegue ficar longe, gente. Não existe. Não existe Tainara sem Wagner, Wagner sem Tainara e não tem como mudar isso, né? Eu ligo o carro e ela quer estar junto, quer estar sentada no banco do caroneiro. Não é assim. Não é bem assim a história. Mas eu vou concordar, né? Nossos maridos sempre têm razão nas suas versões. E que bom estarmos aqui novamente, podendo compartilhar um pouco mais de conhecimento, de ensinamento pro pessoal, né? Tanta história, tanta coisa para ensinar com tudo que nós vivemos, né? E hoje a gente vai falar sobre algo muito importante, que é o recomeço. Então, muitas vezes a gente se depara em situações na vida da gente que a gente precisa recomeçar. Seja um novo negócio, seja uma nova fase, uma nova região. Existem vários recomeços que a gente precisa criar na nossa vida. E muitas vezes a gente vive num ciclo de recomeços por a gente sempre começar errado. Então, não sejamos aquele tipo de pessoa que recomeça errado, porque não adianta. Então, fica onde você tá, porque vai voltar o mesmo ciclo, né? Esses dias eu estava vendo na internet justamente sobre isso, sobre recomeçar, né? As pessoas recomeçam errado e vai viver nesse ciclo, né? Era algo tipo assim, a mulher tinha que fazer um negócio que deu errado, o plano A dela deu errado, ela falou, vou passar para o plano B, né? Esse é meu plano B. E aí a pessoa do outro lado falou, e dentro de alguns meses vou te aguardar com o plano C. Porque a forma que você está fazendo já vai mostrar que você vai vir num novo negócio, continuando os mesmos erros e vai ser um ciclo vicioso. Esse negócio de plano A e plano B, eu não sou a favor de ter plano A, plano B, plano C e plano D, eu não sou a favor disso. Eu sou a favor de ter um plano. Porque se você tiver um plano A e um plano B, é como se você estivesse andando em duas canoas. Você está com o pé numa canoa e com o pé em outra canoa. E vai remando uma canoa, e vai remando outra canoa, e vai remando uma canoa, e vai remando no meio. E aí uma perna vai se distanciando da outra e você vai cair no lago. Então é assim que eu entendo plano A e plano B. Eu sempre tive um plano. É óbvio que quando o plano ele não dá certo, ele, por N motivos lá na frente, ele vai não dando certo, porque você não cria planos para não dar certo, você cria plano para dar certo, né? Mas por algum motivo ele muitas das vezes acaba não dando certo. Você corrige esse plano. Você corrige a rota. E às vezes a rota de correção é por um outro caminho, né? E esse negócio de recomeço, ele é muita verdade, porque é necessário saber recomeçar. Porque recomeçar é preciso todos os dias. Todo dia que você acorda de manhã cedo é um recomeço. Todo início do mês é um recomeço. Então você precisa recomeçar, seja no seu relacionamento, seja no seu profissional, seja no seu espiritual, o seu recomeço próprio. O que eu vou fazer agora de novo que eu ainda não fiz para ser melhor do que ontem? O que eu vou fazer esse mês melhor do mês passado para mim ter uma diferença no meu mês, uma prosperidade maior nesse meu mês? Isso é um recomeço. Fazer coisas diferentes que eu tinha feito é um recomeço, porque o fazer diferente é um novo começo, né? A gente estava até falando isso no almoço, né? Que da empresa, que ela precisa, às vezes, é uma empresa de sucesso, que há tantos anos, sempre no mesmo segmento, vem umas décadas novas, vem tecnologia, ela precisa recomeçar, manter o que ela já tem, mas recomeçar algo novo dentro dela. Então, que nem você falou, o recomeço ele é constante em todos os lugares e principalmente nos negócios, né? Nós que trabalhamos com empresa, com negócios, temos os nossos negócios, sabemos que é um recomeço constante, mas como a gente sempre fala, é necessário recomeçar certo.
Porque se você recomeçar errado, vai virar um ciclo. E esse ciclo vai perdurar até você romper algo ali que tá nesse meio caminho, né? E eu já tive muitos desses ciclos. Esses ciclos que você falou, eu tinha... Os meus ciclos eram ciclos de 5 anos. Eu falava que a minha maior virtude era o recomeço. Era recomeçar. Na verdade, é o que eu contava para os outros, né? Eu tenho facilidade de eu tenho recomeçar. facilidade de recomeçar, né? É porque tinha, não porque queria, né? É como antigamente, quando eu não tinha condições de comprar um carro automático, eu falava que não, que eu gostava mesmo de carro mecânico. Porque eu gostava de passar marcha, porque eu gostava de ver o ronco do motor, de eu mesmo passar as marchas. Depois que comprei um carro automático, eu vi quanta bobagem eu falava e nem eu me ligava. Era só porque não tinha condições, né? Só porque não tinha condições de comprar um carro mecânico. Então, esse negócio de a minha virtude é o recomeço, eu acho que é se esconder atrás de um fantasma. Porque eu tinha ciclos de 5 anos. Eu começava num negócio, eu começava com um empreendimento e aí eu escalava. E depois de 5 anos começava a desmoronar, começava a cair. E eu deixava morrer. Quando morria, aí eu corria atrás de um novo negócio. Claro que sempre dentro do mesmo negócio, dentro da mesma área, era vendas, gestão de pessoas, sempre mais ou menos, por isso que eu falo que eu não tinha plano B, era um plano único, porque era mais ou menos dentro daquilo que eu aprendi a minha vida inteira. Era ser líder, quem sabe com produtos ou uma representação diferente, mas o foco era aquele. Seja o que for, sempre foi gestão de pessoas e vendas, gestão de pessoas e vendas. Nunca saí disso, era o que eu sempre fiz. Eu só sei trabalhar com pessoas, não sei trabalhar com outra coisa. Aí ele veio com a história de que ele queria trabalhar com gado. Eu venho do interior, né? Eu venho da roça, gente. De jeito nenhum eu quero ir pra roça de novo. Quem morou na roça sabe os perrengues de barro, Isso foi há pouco tempo. E ele encacifou de querer ir pra roça. Eu falei, meu Deus, eu sou parceira do meu marido, eu tenho que... Vamos, né? No que eu não falo vamos? Mas aquele sentimento, aonde ele tá se metendo, né? Gente, acho que durou 2, 3 meses. Eu gosto de gente mesmo, não consigo lidar com boi, não. Deixa eu cuidar de gente, porque eu sou bom nisso, né? Aí, se eu contar essa história, é um pouco longa. Foi um período que eu estava decepcionado, porque eu esperei de pessoas o que eu jamais poderia esperar de pessoas. Que era gratidão. A gente nunca faz algo para alguém esperando gratidão. E nesse momento da minha vida, e até um conselho que eu dou, se você trabalha com pessoas, se você trabalha com equipe, se você faz gestão de pessoas, você espere tudo das pessoas, menos gratidão. A gratidão, ela não é uma coisa que você deve esperar, ela é uma coisa que você pode receber. Porém, o seu pago não deve ser um pago das pessoas. O seu pago vai ser um pago de Deus. Se você faz para as pessoas, como você faz para Deus, então você espere o pago de Deus. Porque se você tiver o pago das pessoas, você possivelmente não tem o pago de Deus. E se você não tiver o pago das pessoas, você vai ter o pago de Deus. Ou seja, você quer aplauso ou bênção. Então é assim que eu tinha visto antigamente, é assim que eu analisava antigamente na minha vida. Eu queria muito aplauso. Por isso que eu queria a gratidão das pessoas, né? Eu fazia pelas pessoas e queria o aplauso das pessoas, eu queria a gratidão das pessoas. E me frustrei, porque isso não veio. Não veio da forma, pelo menos, que eu queria, que eu imaginava que eu merecia, né? Então, como não veio, eu me frustrei e aí eu fui procurar algumas outras coisas para tentar fugir disso, né? Mas foi por muito pouco tempo, né? E aí eu estava falando dos meus ciclos, né? Eu tinha ciclos de 5 anos. Começava, caía. Aí eu entrava em outro negócio, fazia um outro negócio, começava, ia muito bem, sempre fui muito bem nos meus negócios, sempre dei muito certo, explodi. Não teve um negócio que eu não ganhei muito dinheiro fazendo, não teve um único negócio que eu montei, que eu não tenha dado muito certo naquilo que eu fiz, não existe. Porém, tinha um ciclo de 5 anos que caía, que começava a cair. Até que, há um tempo atrás, fazendo o que a gente faz hoje, continua na gestão, na liderança de pessoas, no treinamento de pessoas, eu percebi que esse ciclo estava começando de novo. Que esses 5 anos chegaram,
E esse ciclo estava começando de novo. Só que eu já tinha experiência, olha só o que essas quebras, né, de ciclos te dão, né? Elas te dão a experiência para você perceber antes mesmo de que o incêndio comece que existe uma fumaça e essa fumaça pode virar um incêndio. Então eu comecei a perceber que esse era um novo ciclo de 5 anos, que era exatamente mais ou menos aproximadamente os 5 anos que começava a acontecer isso, e que se eu não rompesse, eu sabia aonde eu ia chegar, no fundo do poço, aonde eu cheguei com os outros ciclos. E como eu não queria mais chegar no fundo do poço, tinha experiência de como era lá, sabia que era necessário ter alguma mudança nesse meio do caminho, eu comecei a fazer uma reforma dentro de mim. Detectar o porquê disso acontecer, né? Exatamente, eu comecei a fazer uma autoanálise e falar, poxa vida, se esse ciclo está começando, por quê? Por que eu entrei nesse negócio? Eu entrei nesse negócio porque eu na mesma forma que eu entrei em todos os outros negócios. Então, o que eu quero com esse negócio? Eu quero ganhar muito dinheiro? Eu quero ajudar pessoas com esse negócio? Não é isso que eu queria. Eu descobri que eu queria fama. Eu descobri que eu queria os aplausos das pessoas. Claro que o dinheiro era consequência. Você ia crescendo, você ia desenvolvendo, você ia crescendo, você recebia a sua fama e o dinheiro era a consequência, vinha o dinheiro. Só que o que eu mais queria não era ajudar as pessoas, não era fazer pelo outro, não era desenvolver um trabalho que pudesse arrebanhar muitas pessoas, que com isso eu pudesse gerar empregos, que com isso eu pudesse fazer coisas diferentes, que com isso eu pudesse agradar a Deus. Não, o meu negócio era próprio. Era eu, comigo mesmo, o meu orgulho e ponto final. Eu queria para mim. E o que eu queria? Aplauso. Aí eu comecei a identificar essas pequenas coisas que eu falei, poxa vida, então, peraí, tá errado. Se eu continuar com isso, eu sei aonde eu vou chegar. O que eu preciso fazer? Eu preciso corrigir essa rota. Foi aí que eu me aproximei um pouco mais de Deus. Eu comecei a entender o que Deus espera de mim. Eu preciso ter um sócio nesse negócio. E a minha sociedade eu tenho que fazer com quem manda em tudo. E quem que manda em tudo? Quem que é dono da prata? Quem que é dono do ouro? Quem que é dono da maior sabedoria? Quem que dá sabedoria? Quem que consegue fazer por você tudo aquilo que nenhum outro ser humano consegue fazer? Deus. Então eu falei, opa, então minha melhor sociedade que eu posso fazer é com Deus. Só que para mim fazer uma sociedade com Deus, eu tenho que conhecer Deus. Como é que eu vou fazer uma sociedade com quem eu não conheço? E aonde eu conheço Deus? Eu tenho que começar a ler a palavra. A ler o manual que ele deixou de mim mesmo. Eu tenho um manual, eu preciso entender o porquê que eu não estou dando certo, então eu preciso ir lá nesse manual e verificar o que está acontecendo que eu não estou sabendo operar na minha máquina. Então, para as pessoas que estão vivendo nesse ciclo também, para as pessoas que estão nos assistindo, que seja na vida empresarial, como foi o seu caso, ou seja, às vezes é num casamento, às vezes é... Em várias áreas as pessoas vivem esse ciclo. Na dieta, eu começo e paro. Existe um porquê. Qual é a dica que você deixa para essas pessoas que estão do outro lado, que vivem num ciclo constante, não sobe, quando tá indo bem as coisas, fala, agora vai, agora é só maré alta. Aí baixa a maré de volta. Qual é o conselho que você pode dar para essas pessoas conseguir romper esse padrão que nem você fez? Acho que primeiro é identificar que o problema não é externo. O problema sempre é interno. Então não adianta você colocar a culpa nas outras pessoas. Você tem que fazer uma autoanálise, porque por muito tempo eu culpei outras pessoas, me vitimizei, não mudava nada dentro de mim, começava um novo negócio com nada mudado e nada funcionava, ou seja, o ciclo continuava, funcionava, até que eu supria o meu ego e o negócio começava a cair. A primeira dica que eu dou é você olhar para dentro. Olha para dentro e faz uma autoanálise, porque o problema está em você. Se você não tem paz para fazer o que você está fazendo, então você tem que buscar essa paz. Se você não tem tranquilidade para trabalhar com o que você está trabalhando, você tem que buscar essa tranquilidade. Então, existe ainda espaço para você nesse negócio que você está fazendo. É só você colocar o seu coração. No início, você colocou o seu coração, talvez como eu.
E o seu coração estava focado numa coisa errada, que queria uma coisa que talvez não era certa, como eu queria. Os aplausos das pessoas. Se você entender que você precisa colocar o seu coração na coisa certa, ainda existe esperança para você nesse negócio. Só que você precisa corrigir a rota, recomeçar no negócio que você está. Corrige a rota, entende um pouco mais de você, se debruça um conselho, se debruça em cima desse manual, se debruça em cima da palavra, que lá vai ter as instruções que você precisa para você crescer, seja lá no que você tiver e seja lá aonde você tiver. Lá existem as instruções que você precisa para você mudar de vida, seja no recomeço de onde você está ou num novo começo. Seja onde você estiver, lá tem o segredo da tua vida. Você falou bastante em romper o orgulho, né? Uma das debilidades do ser humano é essa, né? Eu vejo que muitas pessoas estão... Você falou, recomeça onde você está. Muitas pessoas tá caindo num precipício, tá vendo o fundo do poço, aquilo lá, tá se desesperando, mas o orgulho é tão grande que não permite ela pedir ajuda. Exatamente. Eu vejo que isso é uma dificuldade das pessoas nos negócios, principalmente, de romper o orgulho e pedir ajuda para recomeçar. Seja pedir ajuda para um amigo, para um sócio, pedir instruções, aquele orgulho, não, eu construí isso até agora aqui, eu sou bom, eu sou o melhor nisso. Tudo bem, pode ser que você foi o melhor, só que veio um novo ciclo que você precisa estar com informações novas que você precisa buscar em outras pessoas. E você vê empresas, negócios num ciclo vicioso por orgulho. Por não querer pedir ajuda ou por não querer olhar para dentro de si, que nem você falou, e ver, opa, tem uma coisa de errado, né? Eu preciso romper isso. Eu preciso fazer uma autoanálise, Exatamente. como você falou, e ver quais são os padrões que estão se repetindo para mim romper esses padrões. Porque não tem como eu mudar a trajetória se eu não mudar eu mesmo. E a maioria dos empresários, a dificuldade deles estão no emocional. O emocional tá bagunçado, a casa tá bagunçada, o espiritual tá bagunçado. Tá tudo uma bagunça. E aí chega na empresa e quer colocar ordem na empresa. O que você tem dentro de você, você transmite pro outro. Não adianta você chegar na empresa com postura de chefe todo poderoso, conhece tudo, super inteligente. O seu colaborador lá do outro lado, ele tem, parece que o poder de ver através de você e falar, ele querendo pôr ordem aqui, mas ele é uma bagunça. E quando você não passa essa credibilidade pra outra pessoa, a pessoa fala, tá, ela só concorda com você e não faz nada do que você fez. Porque você não gerou aquela credibilidade na outra pessoa, porque aqui dentro tá uma bagunça e você passa pro outro, né? Depois eu quero contar uma história. Mas primeiro eu quero falar outra coisa. Senão eu vou atropelar as coisas aqui. Existem 3 tipos de pessoas. A pessoa desprovida de inteligência, o inteligente e o sábio. O desprovido de inteligência nunca vai aprender nada. Vai passar pelos ciclos da vida, vai passar pelos dias, pelos meses, pelos anos e nunca vai aprender nada. O inteligente, ele aprende com os próprios erros. E o sábio aprende com o erro dos outros. Então você não precisa ter a maturidade de ter passado por aquilo, de ter quebrado uma empresa para você aprender como você não deve fazer. Porque o que é o quebrar uma empresa? Quebrar uma empresa você aprende muito. Você aprende o que você não deve fazer. Naquele processo você aprende o que não deve fazer. Então eu fui uma pessoa inteligente. Até pouco tempo atrás na minha vida eu fui uma pessoa inteligente. Mas eu não fui sábio. Eu precisei que os erros acontecessem comigo, que as derrotas acontecessem comigo, que o fundo do poço fosse o meu fundo do poço, para mim recomeçar, para mim fazer diferente, para mim fazer essa autoanálise e corrigir a rota. Tem muitas pessoas que não, muitas pessoas que são sábias e que não precisam passar por aquilo e eles aprendem com os erros dos outros. E aí sim,
aí eles têm um sucesso constante, porque não tem uma alta e uma baixa. Quer dizer, ele está no nível, ele está analisando o outro, o que está acontecendo com o outro, qual é o erro do outro, o que o outro está errando, ele vai e pede conselho para o outro, ele vai e se organiza com o outro e fala, cara, o que está acontecendo? O que aconteceu? É só para mim não errar. Isso, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo de você segurar a rédea das coisas e não voltar naquele ciclo. Você pedir ajuda. Uma dica extraordinária. Eu e o Wagner sempre falamos sobre isso. Procure pessoas mais velhas para você pedir conselho. Sabe aquele vozinho que você fala assim, ele não sabe de nada? Gente, ele é o que mais sabe. Ele fez coisas na vida. Quem sabe você construiu muito mais patrimônio que ele, mas com ferramentas muito melhores que ele teve. Você quer aprender de verdade? Vai conversar com pessoas que não tem as ferramentas, que não tem isso daqui, ó, para copiar os outros, para pegar ideia, para usar uma inteligência artificial. Sabe? A gente tem experiência aqui de pegar gente que veio pro Paraguai para desmatar esse Paraguai, gente. Você senta com essas pessoas, a história deles é incrível. Eles conseguem te ensinar tanta coisa que você nunca vai aprender com isso daqui. É verdade. Nunca. Porque isso aqui é artificial. Aquilo é de verdade. Então, nós costumamos brincar, né? Nós adoramos cabeça branca. Nós vemos cabeça branca e a gente quer sentar tomar um cafezinho. Que você pode aprender. E antes de você recomeçar a fazer algo, recomece perguntando. Vai lá e pergunta pra quem já fez. Larga esse orgulho de lado, já né? estão com as mãos calejadas, já estão com os... Nossa. Já estão com os músculos fraquejando já de tanto trabalhar, e é muito bom conversar com eles de verdade. E nós tivemos um romper, um ciclo nosso, né? E que na verdade nem era seu, era um ciclo meu de gestão, de negócios, que eu tava com aquilo fixo, que foi uma pessoa de mais idade, que a gente sentou para conversar, deu esse conselho, assim, foi uma transformação. Tem que até honrar a vida do Tio Eurides, né? Graças a Deus eu tenho uma pessoa, assim, que veio e deu aquele conselho pra gente, que foi algo que rompeu os nossos limites, né? Então, antes de recomeçar, se eu puder deixar essa dica pro pessoal, fale com quem já passou, sabe? E aí eu aprendi, né? Aprendi que eu precisava me conhecer, comecei a ler a Bíblia. E aqui eu não estou falando de religião, não quero falar de religião, porque a Bíblia não é de uma religião. A Bíblia é um manual que você deve conhecer. Se você não conhece o seu próprio manual, você não sabe se operar direito. Então você precisa conhecer a Bíblia. Por que eu falo isso? Porque eu comecei a dar certo quando eu comecei a seguir princípios. Princípios bíblicos. Princípios que estão lá na Bíblia. O princípio da verdade, o princípio da honra, o princípio da sabedoria, o princípio do amor. Então, são vários princípios que estão lá escancarados, que Deus está falando para você, filho, faz isso aqui, que vai dar tudo certo na tua vida. Cumpre esses princípios básicos que eu estou pedindo para você aqui e tudo vai dar certo. Eu nunca vi uma pessoa que seguiu princípios passando necessidade. Seguindo princípios, dedicada, né? Seguindo princípios, dedicada. Não adianta porque tem você... gente que vai querer só orar ou rezar e esperar que vai cair do céu. Tem gente que é assim, né? Tem pessoas que dizem que cumprem princípios. E tem pessoas que verdadeiramente cumprem princípios. Eu estou falando com aquelas pessoas que são de verdade. Princípio da verdade, por um exemplo, não é falar a verdade. Princípio da verdade é ser de verdade. Você é verdadeiramente uma pessoa de verdade? Você se encontra com pessoas falando coisas que você verdadeiramente gostaria e queria falar, ou você está falando coisas para agradar as outras pessoas? Se você está falando coisas para agradar a outras pessoas, você não está sendo de verdade. Então, não é falar a verdade, é ser uma pessoa de verdade. Esse é um princípio, por exemplo. E as pessoas confundem. O princípio da verdade é só falar a verdade. Isso não é verdade. A verdade é ser uma pessoa de verdade. Esse é um princípio. Então, se você seguir de verdade e você viver uma vida em cima dos princípios, todas as coisas mudam. Mudam para melhor. Você pode ser o melhor gestor, você pode ser o melhor financeiro, você pode ser o melhor vendedor, você pode ser o melhor que seja o que for. Se você não tiver
em cima dos princípios, alguma coisa vai dar errado. Alguma coisa não vai acontecer. Alguma coisa vai ser tomada de você. Porque você não está em cima dos princípios. É simples assim. Comigo foi assim. Então, depois que eu comecei a entender que existia, que não era só ser o melhor, que não era só ser o que mais conhecia de pessoas, o que mais sabia vender, o que mais tinha motivação, o que mais tinha alegria. Se você não andasse em cima dos princípios, tudo isso não valeria de nada, ou iria valer até um certo momento, e depois ia perder a validade. Aí eu comecei a mudar. E comecei a ter uma coisa que eu não tinha. Hoje eu tenho tudo isso. Eu gerencio pessoas, eu dou treinamento, eu faço vendas, eu estou na rua, eu faço negócios, eu resolvo problemas, mas hoje eu tenho paz, coisa que eu não tinha antigamente. Eu fazia tudo isso com uma tribulação dentro de mim, e uma angústia, uma tribulação, porque eu não tinha o meu sócio do meu lado. Hoje qualquer coisa, qualquer problema que eu tenho, é só chamar o meu sócio e falar, senta aqui, vamos conversar, eu preciso do senhor fazer a sua parte aqui também. Eu estou fazendo, eu estou indo, só que o senhor precisa de fazer a sua também. Vai lá e faz lá, vai antes. Sempre quando eu vou para uma reunião, por um exemplo, eu tenho o costume de dizer assim, eu falo, Deus, vem aqui, vamos conversar. O senhor vai primeiro, conversa com aquele pessoal lá, coloca na cabeça deles tudo que eu vou falar para eles, fala que é bom, fala que o negócio é honesto, fala que eu sou uma pessoa boa, conversa lá com eles, dá o seu jeitinho lá, depois eu vou e faço a reunião e converso com eles. E aí a coisa funciona. Você olha assim e fala, nossa, caramba. Tudo encaixou, né? O cara tá falando a minha língua, tudo encaixou, tudo tá dando certo. Por quê? Porque eu coloquei Deus na parceria como meu sócio. E ele, de fato, foi primeiro, fez o trabalho dele, como sempre fez, muito bem feito, e as coisas acontecem. E como teria sido esses recomeços, caso você não tivesse chamado Deus de volta? Eu acho que seria uma lástima. Seria mais um problema que eu teria criado para a minha vida. Seria aquilo que talvez todas as pessoas achavam que eu iria ser, porém não fui primeiro, por muita persistência. Cabeça na parede, sangue na testa e vamos de novo. Cabeça na parede, sangue na testa e vamos de novo. E aí depois, não precisava mais da parede. Tinha a palavra. Eu troquei a parede pela palavra. Então eu teria sido um fracassado. Um fracassado como muitas pessoas acharam que essa era a minha vocação. Minha vocação era aquele explode e implode. Explode e implode. E algum dia iria ficar na implosão. E, de fato, se eu não tivesse achado esse caminho, as pessoas teriam razão ao meu respeito. Elas não olhariam para mim hoje e falariam, poxa vida, Wagner, eu sabia que você ia dar certo. Eu sabia que você era o cara que ia funcionar, que ia dar certo. Que orgulho de você. Que orgulho de você, Wagner. Eu sempre torci por você. Amém por isso. As pessoas mudam as opiniões, né? Mas eu não seria essa pessoa. Eu seria aquela pessoa que eles iam falar, viu? Eu sabia. Eu falava que o Giroto ia dar uma implodida um dia e ia ficar embaixo da terra. Então é isso. Muitas pessoas também podem estar passando por isso, né? E isso é um gás para você fazer o jogo virar. Sabe? Se você vive naquele ciclo e os seus familiares já estão falando, não vai dar certo, vai cair. Começou um novo negócio, o negócio não tá dando certo, deu aquela explosão, ou quem sabe nem deu essa explosão. E isso tem que ser um gás, isso tem que ser um combustível. Não digo pra você dar na cara da outra pessoa, como costumo dizer, mas pra você mostrar, eu sou capaz. Você deveria ter acreditado em mim, porque eu acredito em mim. Olha só, se eu conseguir, você também consegue. Vem, eu já cheguei aqui. Vem você também agora. Mas muitas pessoas pegam esse combustível do jeito errado. Eu vou dar na cara do fulano lá que falou que eu não ia dar certo, né? Mas dá certo pra trazer o fulano também. Exatamente. Arrasta o dá fulano. Dá certo pelo bem, né? Isso, arrasta aquele fulano e mostra pra ele que você conseguiu e que você ainda vai trazer ele junto pra você. Então, assim, pro pessoal que tá vendo isso, há tempo de recomeçar. Eu sou da
do checklist, né? 1, 2. Então, dá tempo de você começar onde você tá. Se você for recomeçar, peça conselho de pessoas mais experientes que você. O Wagner deixou um grande ensinamento, que é romper o orgulho. Rompa o orgulho e peça ajuda dos outros. E o melhor de todos que vocês podem ter até aqui é chame Deus para ser seu sócio. Se o teu negócio tá dando errado, chama um sócio para fazer o seu negócio dar certo. E não duvide que o melhor sócio que você vai convidar para estar na sua mesa de reuniões é Deus. Amém. E ele traz um mapa. E ele traz todas as instruções. Não existe curso, não existe faculdade, não existe nada que possa acelerar o seu processo de dar certo, de acelerar esse processo de recomeço que seguir a palavra. Para recomeçar certo, você precisa entender que o preparo emocional e o preparo espiritual é tão ou mais importante do que qualquer outro preparo. Do que o preparo técnico ou de qualquer outro preparo. Fazer um curso de venda para vender melhor no novo negócio. Seja o que for. Esses preparos são importantes, são muito importantes, sim. Você se prepara para um mercado, você se prepara para um novo nicho, você se prepara, é claro que é importante. Mas você estar preparado emocionalmente e espiritualmente é tão importante quanto ou mais. Porque não adianta você ter o maior preparo do mundo se você está falido emocionalmente. Não adianta você ter o maior preparo do mundo se você estiver numa escuridão espiritual. Não vai adiantar nada. São pessoas depressivas que tentam fazer um negócio e não dão certo. Não funciona. Então, isso é o que a gente mais vê por aí, né? Num episódio da minha vida, eu tentei fazer um negócio com depressão. Foi um negócio que deu muito errado. Seria um negócio que iria dar certo? Claro que sim. É óbvio que sim. Foi um negócio muito curto, que eu nem falo que foi um negócio que eu comecei, que nem foi uma empresa que eu comecei, que foi um período que eu entrei nesse negócio em depressão. Eu sabia que estava em depressão, eu mesmo assim entrei no negócio sem me tratar, sem tratar o meu emocional, sem tratar o meu espiritual. Eu fui porque eu sabia que esse negócio era no ramo de pessoas, era no ramo de vendas, eu sabia fazer. Era uma oportunidade muito boa que eu busquei para mim mesmo, criei uma empresa e o negócio deu errado. Mas deu errado por quê? Não era o produto certo, não era o mercado certo, não era com as pessoas certas, nada disso. As pessoas eram as pessoas certas, o produto era o produto certo e o mercado era o mercado certo. Quem não estava alinhado era eu comigo mesmo. Ou seja, as minhas emoções não estavam alinhadas, o meu espiritual não estava alinhado, então eu dei errado. Todo o negócio, seja ele lícito, é um negócio certo. Porém, você precisa estar certo. Certo com você mesmo. Aí funciona. Aí dá certo. Aí vai pra frente. Tem que analisar antes, né, de tudo, você. E aí? Você tá pronto para esse recomeço? Seu emocional, seu espiritual, sua capacidade dentro desse negócio. E todos nós passamos por recomeço na vida. A gente está dando ênfase nos recomeços empresarial, que é mesmo o assunto, a área que a gente quer tratar aqui, né? Mas existe tanto recomeço, né? Em tantas áreas da nossa vida que a gente precisa recomeçar, precisa se refazer, né? Se refazer uma nova pessoa, se refazer um novo pai, se refazer uma nova esposa, um novo marido. Tudo é necessário um recomeço e não é fácil, né? A gente fala aqui que deu certo para nós. Porque o primeiro dar certo para nós foi romper o orgulho e chamar Deus para o nosso negócio. Ponto. Mas não é fácil, né? E existe, não é um... acordei e recomecei tudo de novo. Está tudo bem agora. Eu chamei Deus ontem de noite, conversei com Deus, ele aceitou, que é óbvio, ele está pronto para ser seu sócio a todo momento. Fui lá no fulano, pedi um conselho para ele, chamei Deus de noite pro negócio e amanhã o negócio vai dar certo. Nossa, eu vou acordar e tudo vai acontecer. Não é assim. É uma trajetória dolorosa, porque você tem que romper vícios que você teve ou tem a vida toda. Você tem que romper
crenças que você teve a vida inteira, né? A gente trabalha no mercado das vendas, eu não vim das vendas, eu lembro que eu cheguei em casa pra você, falei, nossa, eu vi uma pessoa vendendo, né, panela. Falei, nossa, coitada, tendo que vender panela de porta. Eu falei, não, eu preciso recomeçar esse meu pensamento de novo e pensar diferente. Graças a Deus ele tá vendendo, ele vai conseguir chegar mais cedo. É pior que ele que tem que entrar 7 horas na empresa, sair às 5 e ganhar muito menos que ele. Ele tá vendendo panela, ele tá facilitando a vida das mulheres que trabalham fixo num negócio que precisa da panela e não tem tempo para ir comprar. Ele com certeza deve ganhar muito mais do que um assalariado de uma empresa. Ele tem o tempo livre, provavelmente ele pode trabalhar até meio-dia de tarde, brincar com os filhos dele, coisa que um assalariado não pode. Ele tem outras oportunidades. Então, assim, eu tive que recomeçar um pensamento dentro de mim para romper aquele ciclo vicioso de falar, nossa, coitado vendendo na rua, né? E não é coitado, ele tá muito melhor que muita gente aí que tá dentro de um escritório engravatado, né? Então, isso que é importante a gente entender, que o recomeço tem várias coisas. E o recomeço é uma constância, né? A gente costuma brincar, né? Que tem pessoas que mentem tanto que aquela mentira se torna uma verdade para elas, né? E o recomeço é a mesma coisa. Você tem que recomeçar todos os dias. Romper aquele seu ciclo vicioso todos os dias. Buscar que esse ciclo se rompa todo dia, não vai ser do dia pra noite. Tem pessoas que têm que recomeçar agora, pessoas que quebraram uma empresa com 50, 60 anos de idade, que quebraram, faliram. Foram, tipo assim, 30, 40 anos da vida dela inteira fazendo o mesmo negócio. Como que essa pessoa quer, em um dia, em uma semana, recomeçar de novo? Gente, não é um computador que você vai lá, delete e a vida continua com os arquivos que você coloca do dia para a noite. É uma construção, né? Um processo, né? É um processo. Tem que ter a decisão de recomeçar. E essa sua fala é muito importante. E se você não falasse, talvez eu ia esquecer de falar sobre isso. A decisão. Você tem que decidir mudar. A decisão começa por você. Você faz essa autoanálise, tudo que a gente falou aqui, mas se não tiver uma decisão sua de mudar, de zerar esse ciclo, eu entendi, eu já compreendi que é um ciclo, eu já olhei para dentro de mim, eu já vi o que está errado, eu quero fazer o certo, mas eu decido mudar os meus padrões, eu decido mudar o meu caminho. Ser rico é uma decisão. Prosperar é uma decisão. Eu decido ser rico. Eu decido prosperar. Então você tem que tomar uma decisão. Se você toma uma decisão de ser rico, você vai abrir mão de coisas que você anteriormente não abriria. Se abre mão do seu final de semana, não abro. Mas quando você toma a decisão de ser rico, de ter um dinheiro em abundância, você muitas das vezes vai precisar abrir mão dos teus finais de semana. É claro que tudo isso precisa de um plano, tudo isso precisa de uma estratégia, tudo isso precisa colocar meta no papel. Aliás, nós fizemos um podcast sobre meta, só falando sobre meta. Tá muito bom esse podcast, você precisa ver. Claro que tudo isso precisa estar no papel. Tudo isso precisa ser organizado. Mas se não tiver uma decisão, nada vai acontecer. Falei da depressão. Como é que eu saí da depressão? Como é que eu parei de tomar remédio para depressão? Eu decidi que a partir daquele dia X, eu não iria mais tomar remédio para depressão. Que aquilo não me ajudava em nada, que aquilo só me atrapalhava. É claro, gente, eu já conhecia a palavra, eu já conhecia um pouco mais de Deus, eu já tinha trazido Deus para ser meu sócio. Ele recém tinha conhecido eu. Recém tinha conhecido ela, claro que foi um grande avanço. Foi um instrumento de Deus em sua vida. Meu amor, foi sim. Mas eu precisei tomar uma decisão, precisei tomar coragem e tomar uma decisão. A partir daquela decisão tomada na minha vida, as coisas começaram a mudar. Mas por que eu tomei uma decisão? Se eu não tivesse tomado uma decisão, nada teria acontecido. Então, precisa sim.
precisa tomar uma decisão. Para poder recomeçar e recomeçar certo. E as pessoas pensam, eu tenho que recomeçar agora. Tudo que eu construí. Gente, vocês continuar vivendo no que foi, sabe? Você vive... A gente conhece pessoas que vivem naquele passado. Porque eu já fui isso. Porque a minha empresa já foi muito grande. Porque eu já fui um grande vendedor. Enfim, vive nas vitórias do passado. E não entende que o recomeço é uma oportunidade de você fazer melhor e maior do que você já fez. Se você teve uma empresa grande, se você tem que recomeçar com outro produto, em outra área, em outro segmento, é a oportunidade que você está tendo de pegar aquilo que deu certo, que infelizmente pode ter caído, mas fazer melhor e maior. Você tem todas as estratégias. Gente, quando você começa um negócio, você não tem experiência nenhuma. Que nem você já falou, quando você quebrou, você tem a oportunidade de fazer melhor e maior porque você já sabe o que fazer e também o que não fazer. Vai diminuir um pouco os erros no meio do caminho, né? E as pessoas têm um costume, na hora de recomeçar, quem sabe você vai ter que recomeçar em uma coisa totalmente diferente. Eu era mecânico e agora eu vou ter que recomeçar na área de advocacia. Né? Uma coisa nada a ver com a outra. E vive com aquelas conquistas de quando ele foi um grande mecânico, teve várias empresas, enfim, né? Uhum. Eu sempre falo, não vive... Gente, o pior atraso do ser humano... Né? O pior atraso do ser humano é viver as glórias do passado. Busca nova glória. Eu sou apaixonada por essa história. Quando eu peguei as minhas medalhas... Por isso você quebra todos os seus troféus e joga fora todas as medalhas, né? E quero jogar os teus também. Gente, o Wagner ama troféu. Ele tem milhares. E ele acha lindo aquilo. E eu... Cada um com o seu jeito, né? A gente respeita um o outro. Mas, assim... Uma vez nós fizemos uma mudança e eu peguei todos os meus troféus, as minhas medalhas, que eu era ciclista, e joguei fora. Assim, normal, gente. Eu vou pegar esse copo de plástico que eu usei, que é um lixo, e vou jogar no lixo. E o Wagner, tipo, como assim você vai jogar fora as suas medalhas? Eu falei, eu já ganhei elas. Eu sei que eu sou boa. Eu já fui boa nisso. Mas se eu não ir em busca da próxima medalha, eu não vou ser boa. Alguém vai conquistar a próxima. Então, eu prefiro ficar com esse troféu aqui. Nossa, eu fui muito boa. Eu ganhei, tá? Eu ganhei isso daqui. Gente, enquanto você ganhou isso daqui, já tem gente que ganhou 10 na tua frente. Você fica fixado nisso daqui e você vira um perdedor, porque você tá nisso daqui ainda. Então joga fora essa porcaria desse troféu e vamos em busca do próximo. Né? Guarda ele bem guardadinho, deixa ele lá. Você olha pro passado e tem boas recordações e vai em busca do próximo. Mas vai, então não fica... Mas faça, claro. Não fica ali... Que esse seu passado não trave você com as glórias do passado. Você fique sentado em cima disso. Óbvio que não. As glórias do passado ele tem que ter uma boa lembrança e mostrar para os seus filhos, ter como recordação. Né? Agora, para você ficar sentado em cima de que eu ganhei aquilo no passado e hoje estagnei, eu fiquei parado, então as empresas quebram por causa disso, né? Uma grande fabricante de filme fotográfico quebrou porque ela não passou para o digital, ela não passou para câmera digital. Foi simples a quebra dela. Ela não evoluiu. Eu vendi milhares de CD, mas você não vai continuar vendendo milhares de CD pro resto da sua vida se você não ir em busca do novo. Não evoluiu. Então, você olha para aquilo como a sua glória, mas não fica na glória do passado. Você só até sabe que aquilo existiu, que aquilo foi muito bom e que você foi bom um dia. Agora, você continua sendo bom. Parabéns, mais troféu para você, mais aplauso, mais dinheiro, mais reconhecimento, mais glória, mais ajuda, você vai mais contribuição você vai dar para as pessoas. Agora, se você não, você só tem aquilo e continua e nesse seu processo está afundando, então toma cuidado. Eu não sei aonde eu escutei ou de quem eu escutei que falou que as vitórias do passado, ela tem que ser usada como um direcionamento de que você já conquistou, então você é capaz de conquistar mais, né? De não viver com aquilo, nossa, eu sou muito bom. Isso. Mas, nossa, olha o que eu consegui. Se eu conseguir isso daqui, eu consigo isso. Eu consigo ir mais. Tem que te impulsionar, não parar você, né? Isso, não te acomodar, mas sim te incentivar. Para isso que serve as vitórias, as glórias do passado.
E essa é uma trava de muitas pessoas. Então, se você quer recomeçar, veja o que você construiu, analise tudo, veja o que você fez errado, vê o que você pode fazer melhor e vai com coragem, que nem você falou, vai com uma decisão de que vai dar certo. E também não vai recomeçar a tua vida, os teus negócios em cima do muro. Ai, porque eu não sei, porque você sempre fala isso. Vai com coragem. E eu amo quando você fala isso. Você pega o pessoal e fala assim, eu não sei, Vai com coragem, né? Num podcast você falou, coloque seu melhor sorriso, sua melhor energia e recomeça. Sabe? Eu não sei se vai ter gente aqui, que possa escutar isso, mas tem pessoas de idade, pessoas de 50, 60... Bom, 50 anos é jovem pra caramba hoje em dia, né? De 60 anos que acham que a vida acabou. Gente, hoje em dia as pessoas vivem até 100 anos. É o momento de você recomeçar. Eu ouvi uma história daquela mulher que começou a correr aos 70 anos de idade. Ela recomeçou, gente. É um recomeço da vida dela. Ela recomeçou do sedentarismo para uma vida de saúde, né? Então, nunca é tarde para você recomeçar. Existem pessoas de 20 anos que vão partir aos 30 e vão só ter mais 10 anos para conquistar alguma coisa na vida. Existem pessoas de 60 anos que vão partir aos 100 e vão ter mais 40 anos para conquistar coisas na vida. Então nunca é tarde demais. Eu falo isso porque eu tive uma das minhas piores experiências da minha vida. Foi com a partida do meu irmão, que eu jamais imaginava que isso fosse acontecer. Com 38 anos de idade, ele partiu. E nós tínhamos planos, eu e ele, nós tínhamos planos para os nossos 80, para os nossos 90 anos. E eu sempre achei que eu fosse partir antes que ele. E isso não aconteceu. E isso me ensinou bastante coisa, sabe? Nem com 80 anos eu sou velho demais para fazer algo diferente, para fazer algo novo. Porque tem gente que tem 30 que não chega aos 40. Então, se motive pelo simples fato de você estar aqui hoje e de você poder viver mais 20, mais 30, mais 40 anos. Agora, se preocupe muito com o como você vai chegar lá. Que de fato, se não acontecer nenhuma tragédia, de fato, se não acontecer nenhuma catástrofe nas nossas vidas, nós vamos chegar aos 90 anos de idade. Muito provavelmente nós chegamos aos nossos 90 anos de idade. Agora, o fato não é se eu vou chegar ou não vou chegar. Como eu vou chegar? O fato é como eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá disposto, eu vou chegar lá caminhando, eu vou chegar lá correndo, eu vou chegar lá podendo brincar com os meus filhos, com os meus netos, com os meus bisnetos, eu vou poder chegar lá fazendo festa com os meus amigos? Ou eu chego lá e eu sou um peso para minha família? Eu chego lá numa cadeira de rodas, eu chego lá vegetando numa cama, eu chego lá sem poder fazer o que eu verdadeiramente gostaria de fazer. Então, o fato não é se eu vou chegar ou não vou chegar. É como eu vou chegar. É como eu vou chegar. Então, se cuida hoje, para quando o amanhã chegar, porque ele vai chegar, você está preparado para ele. Isso também é um recomeço de mentalidade. Romper os paradigmas de que eu estou velho ou que não é momento de recomeçar. Há tempo para tudo. Se uma senhora pode recomeçar com 70 anos para correr, tem gente de 40 anos de idade que ousa dizer que não pode recomeçar. 30, se duvidar. É algum problema psicológico, né? É algum problema psicológico ou espiritual. Porque com 40 anos de idade, a pessoa extremamente jovem... com 40 anos de idade... 40 anos. Piá. 43 anos de idade, gente, é os 12 de antigamente. Que é o quê? Então, pessoas jovens com 40 anos de idade, se está falando isso, é porque algum problema tem e não é externo, é interno. Então, precisa analisar.
o espiritual e o emocional, porque não está certo. Isso não está certo. A gente está se encaminhando para o final, né? E eu quero fazer um resumão aqui para as pessoas que precisam recomeçar. Aquelas pessoas que viveram num ciclo de altos e baixos, de explode e daí cai de volta, que hoje está na queda e precisa recomeçar, quem sabe, um novo negócio, né? Eu sempre falo, quem está precisando de recomeçar e de um bom negócio, entre em contato com meu marido que ele tem o melhor negócio para você. Gente, eu adoro falar isso. Que mexão, amor. Não, eu adoro. Eu amo. Nas minhas redes sociais, é o dia inteiro eu falando do que você transforma a vida das pessoas. Eu sou apaixonada. Amém. Pelo que você faz na vida das pessoas. Amém. A oportunidade que você leva. O maior orgulho e minha maior alegria é saber que eu posso, de verdade, contribuir com pessoas e ser um modelo para você, para minha esposa, para os meus filhos, em ser um modelo a ser seguido. Acho que esse é o meu maior pago de Deus, né? Ter vocês como meus maiores fãs. Esse é o meu maior pago. Eu sou fã número 1 do clubinho, gente. Eu sei que você quer terminar. Eu escrevi algumas coisas aqui que eu acho muito importante a gente falar, pelo menos, para as pessoas terem... para fazer um resumo disso que você falou. Isso, fazer O que eu preciso para mim recomeçar hoje? Se eu deixar essa fala. Se eu tô sem nenhum negócio, eu caí, eu quebrei, como que eu faço para recomeçar? Ou se eu estou no meu negócio e vendo que o meu negócio está decaindo ou ele está estagnado, eu preciso recomeçar algo novo para mim começar a ascensão da minha vida. Independente do que, do como, se está no meio ou se está começando, as fórmulas são fórmulas básicas. E eu até anotei aqui. Primeiro, você precisa se distanciar de pessoas negativas. Isso sim ou sim. Regra número 1 para tudo na sua vida. Se distancia de pessoas negativas, porque quando você está numa fase de recomeço, você não pode ficar ajudando outras pessoas. Você precisa de ajuda. Você tem que ser ajudado agora. Nesse momento se fortalece, recomeça, começa a fazer uma diferença para você, para sua família, para a sociedade, para depois querer ajudar outras pessoas. As pessoas querem ajudar pessoas e estão piores que as outras pessoas. Quer dizer, querem ajudar pessoas a sair do fundo do poço, só que só tem a mão para fora do fundo do poço. Está querendo empurrar para cima alguém que está um pouco melhor que você. Então, primeiro, fuja de pessoas negativas. Segundo, seja humilde para fazer uma autoanálise e reconhecer os seus erros. Esse é o segundo ponto. Rompe o orgulho. Rompe o orgulho, seja humilde, reconhece os seus erros e modifica. Faça de novo diferente do que você estava fazendo. Terceiro, busque ajuda profissional, seja de um empresário, seja de um mentor, seja de um psicólogo. Se for problema emocional, né? Seja de um pastor. Busque ajuda naquilo que você está precisando. Não vai querer recomeçar sozinho para fazer tudo errado de novo. Não. Você não sabe fazer, então busca ajuda. Se você não sabe fazer, busca ajuda. Esse talvez seja um maior conselho que eu possa dar. Que foi o que mudou de verdade a minha vida. Leia o seu manual. Leia a palavra. Leia a Bíblia. Não seja um religioso ou uma religiosa. Entenda de verdade o que Deus está querendo de você. O que Deus está passando como caminho, como verdade, como vida. Que Ele mandou o seu único filho para morrer por você na cruz, para te salvar. E o que Ele quer em troca de você? Está lá. Está escrito nesse manual chamado Bíblia. Então, o mínimo que você tem que fazer é ter o conhecimento, até mesmo poder debater. Eu vejo pessoas que debatem, conversam e não têm o mínimo, ouviram falar. Esse é o pior. As pessoas ouvem falar sobre a Bíblia, ouvem falar sobre a palavra e querem debater com outras pessoas. E muitas das vezes o que elas ouviram falar são coisas distorcidas, versículos, capítulos distorcidos da palavra. E aí continuam alimentando aquela falsa verdade em cima do que elas ouviram. Então, tenha o verdadeiro conhecimento
do seu manual de prosperidade. Quando você compra uma máquina, você não lê o manual para ver como que você liga ela? Com certeza. Ponto. E último, chame Deus como sócio. Tenha o seu melhor sócio sempre ao seu lado. Traga Deus como seu maior sócio. E aí vai dar certo. E aí o seu recomeço será um recomeço de sucesso. Vai valer a pena. Que bacana o nosso bate-papo. Acho que a gente pode deixar muito ensinamento para as pessoas, muita inspiração para quem está precisando recomeçar. Olha para dentro de você, olha para dentro do seu negócio, veja lá se precisa ter um recomeço. Quem sabe não está em decadência, mas está estagnado, sabe? A nossa vida foi feita para crescer. Você não está crescendo, você está ali parado, tem alguma coisa de errado, algo tem que ser recomeçado, algo novo precisa acontecer na sua vida. E nós queremos te encorajar a você sempre buscar o recomeço. Recomece todos os dias sendo uma pessoa melhor. Sendo um esposo melhor, um sócio melhor. A vida é feita de recomeço, gente. Todo recomeço é para você fazer melhor e maior. Nunca se esqueçam disso. Recomece fazendo melhor e maior. Finalizando o nosso podcast, você faz os encerramentos, os agradecimentos ao público que nos acompanha. Obrigado a você que acompanhou a gente daqui. Esteja com Deus. Que Deus possa ser verdadeiramente o seu sócio. Que Ele esteja com você em toda a sua caminhada. Então, a gente quer finalizar por aqui com todo esse ensinamento. Se você gostou, curte, compartilha, ajuda a gente a divulgar essa palavra, a ajudar mais pessoas. Obrigado.